Olá pessoal, aqui é o professor Daniel, professor de língua portuguesa e produção de texto. Espero que todo mundo esteja bem. Então, preparei essa aula de devolutiva referente ao conteúdo anúncio publicitário. E essa aula ela diz respeito a uma aula do roteiro semanal dessa semana. E antes de entrar na questão específica mesmo, propriamente dita, eu acho interessante fazer aqui algumas reflexões sobre as características do anúncio publicitário. Esse é um gênero bastante comum nos dias de hoje, né? E bastante comum também nas avaliações externas, Enem, vestibulares, até porque é um gênero socialmente aí presente na vida de muitas pessoas. O tempo todo somos convidados a ler e a interpretar esse bombardeio aí de anúncios publicitários durante o nosso dia. Então, as principais características do anúncio publicitário é a linguagem persuasiva, né? Ela faz parte da função apelativa. Aqui nós temos, né, a grande finalidade do anúncio publicitário, que é de persuadir, de convencer, né, o leitor, o consumidor, né, diante de determinada ideia, o produto. O nível de linguagem de acordo com o público a que se pretende atingir. Então, o anúncio publicitário, para atingir o maior número possível, né, de consumidores ou de pessoas, ela se vale de uma linguagem de aproximação. Muitos anúncios a gente, inclusive, vê eles utilizando uma linguagem bastante informal, com o objetivo de aproximar, né, o anunciante do seu interlocutor, no caso o consumidor, e as pessoas ali que estão em contato com o anúncio publicitário. Os verbos, geralmente no imperativo ou no presente do indicativo, principalmente no imperativo. Compre, faça, leia, né? Usufrua. Então são verbos aí que indicam um chamamento, né? Um chamamento para o consumo daquela ideia ou daquele produto. O uso de recursos como figuras de linguagem, a ambiguidade, né, são palavras que apresentam duplo sentido, dois sentidos, jogos de palavras ou trocadilhos, provérbios e neologismos. Neologismos são palavras criadas, né, palavras novas, que são bastante utilizadas também em anúncios publicitários. Diante dessa explanação aí das características do anúncio publicitário, vamos para a questão então, que faz parte aí do nosso portfólio. A questão ela traz o seguinte: anúncio publicitário. A, escrito pela CONAR. A CONAR é uma agência reguladora dos anúncios publicitários no Brasil, e ela, como forma de orientar até os consumidores, né, ela se vale de um anúncio publicitário para chamar a atenção, né, dos anúncios que não seguem, né, a linha, as regras de regulação dos anúncios publicitários no país. Aqui eu vou chamar só a atenção do título. Opa. O CONAR existe para coibir os exageros na propaganda e ele é 100% eficiente nessa missão. Eu chamo aqui a atenção para esse fragmento aqui. Ó. E ele é 100%. Opa, tô cortando aqui no meio aqui. Tô pegando o jeito ainda. E ele é 100% eficiente nessa missão. Inclusive, ele está cortado, né, como forma de dizer, olha, nós não somos 100% eficientes nessa missão, né, de coibir os exageros da propaganda, as mentiras, né, as ilegalidades. E o texto trata justamente disso. O texto ele vem explicar o que é dito acima, né, que o CONAR não é infalível e o anúncio publicitário não é um espaço para se mentir, né, não é um espaço para meia verdade. Né? E aí ele lá no final ainda vai falar, e cá entre nós, para que serviria a propaganda se o consumidor não acreditasse nela. Então, ele chama a atenção para que o anúncio publicitário, a propaganda, elas traga algo que é real e que não engane ali os seus consumidores. E ela se mostra como uma agência que é capaz de punir e aceitar denúncias, né, de anúncios que não estejam de acordo com as regras da CONAR. Resumindo, o texto é isso, de uma forma mais atenta, depois vocês podem estar retomando. E a questão é a seguinte, lembrando que essa questão ela foi retirada do Enem, né, e como eu disse anteriormente, o Enem explora bastante anúncios publicitários aí nas suas questões. O recurso gráfico utilizado no anúncio publicitário de destacar a potencial supressão de trecho do texto reforça a eficácia pretendida revelada na estratégia de, basicamente, essa parte que eu destaquei aqui. E ela é 100% eficiente nessa missão. Lembrando que
Aqui nós estamos tratando de uma metalinguagem. A Conal usando um anúncio publicitário para tratar de anúncios publicitários. Então, a letra A diz o seguinte: ressaltar a informação no título, em detrimento do restante do conteúdo associado. Tá, na verdade, o texto é tão importante quanto a informação no título. E esse ressaltar aí, ele está mais presente no texto do que no título especificamente. Tanto que o texto ele é bem, né, bem delineado, bem articulado. O autor apresenta várias argumentações, né? Então você não diria que estaria resumida ali no texto a informação ali de tudo que a CONAR pretende passar. B. Incluir o leitor por meio do uso da primeira pessoa do plural no discurso. Na verdade, quando se utiliza a terceira pessoa do plural, não é uma estratégia, né, que reforça essa eficácia pretendida aí, né, como forma de destacar a potencial supressão, né, de trecho do texto, quer dizer, faltar com a verdade. B. Incluir o leitor, C, aliás, contar a história da criação do órgão como argumento de autoridade. Ele usa essa estratégia argumentativa, né, mas ela não reforça a eficácia, né, pretendida, revelada na estratégia de que é eficácia, de destacar a potencial supressão, né, da verdade, né, ou de trechos importantes no anúncio publicitário. Na verdade, essas alternativas, elas são distratores, né, elas servem para poder realmente testar, né, o candidato ou o leitor, né, para saber se ele conseguiu de fato compreender o que o anúncio publicitário quis passar. A letra D, subverter o fazer publicitário pelo uso de sua metalinguagem. E aí nós temos então a alternativa correta. Eu já havia falado já no começo que o texto da Conan aí ela se trata de uma metalinguagem, né? Lembrando que metalinguagem quando o poema aborda um poema cujo tema é o próprio poema, uma pintura cujo tema é a própria pintura, né? Uma produção textual cujo tema é o poder das palavras, as palavras, né? E a ideia aí, na verdade, é passar o quê? Uma informação por meio da metalinguagem com o objetivo de que subverter o fazer publicitário pelo uso de sua metalinguagem, subverter aí no sentido de corromper. Aí impressionar o leitor pelo jogo de palavras no texto. Quando eu vejo uma expressão do tipo impressionar o leitor pelo ou pela, bom, geralmente eu já descarto essa alternativa. Então a alternativa correta é a letra D. Essa é a nossa aula, espero que vocês tenham, né, compreendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Até a próxima e se cuidem.